Glórias a Deus. Também nós queremos saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Aproveitando que os irmãos já estão de pé, abramos nossas Bíblias no livro do Evangelho de João. Glórias a Deus. Capítulo de número 21. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo de número 21. Glória a Deus. A partir do versículo de número 15. Glórias a Deus. A igreja encontrou? Diga amém. Está escrito assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhes segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Amém? Glória a Deus. Oremos ao Senhor. Soberano e eterno Deus, Pai de amor e misericórdia, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na tua presença, meu Senhor, nós queremos te agradecer desde já, meu Deus, por mais esta palavra que o Senhor dispensa aos nossos corações. Pai querido, por meio do teu Espírito Santo, ó Senhor, continua falando à tua igreja, que a tua palavra, meu Deus, seja como chama viva em nossos corações, aleluia, que ela possa, meu Deus, aleluia, germinar, meu Senhor da glória, e nós possamos, meu Senhor da glória, caminhar conforme a tua vontade, meu Senhor. Pai santo e eterno, abre a nossa mente, o nosso entendimento, para que possamos, meu Deus, compreender tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco ainda nesta noite, meu Senhor. Permanece conosco, é o que nós te oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Poder sentar, a igreja do Senhor. Nós louvamos a Deus por esta oportunidade, de estarmos mais uma vez ministrando a palavra do Senhor. E nós cremos que Deus, que o Espírito Santo do Senhor, nessa noite ainda tem uma palavra para o nosso coração. Seremos breves, assim cremos, em nome de Jesus. Seremos sucintos, tendo em vista que hoje é a noite de Santa Ceia. Louvado seja o nome de Jesus. Mas Jesus nunca despede o seu povo de mãos vazias. Nosso bom pastor sempre alimenta o seu rebanho. Louvado seja Deus. E a comida que Ele dá não é a que a gente quer, é a que Ele tem. Glória a Deus. E com certeza é a que fortalece, é a que nutre. Louvado seja Deus. É a que faz crescer. Louvado seja o nome de Jesus. Igreja do Senhor, estamos diante de um texto bastante conhecido dos irmãos, e nós sabemos que era primordial os ensinamentos de Jesus para os seus discípulos. Jesus frisava muito e priorizava, após fazer grandes milagres, operar grandes coisas no meio da multidão, uma vez por outra, de forma rotineira, sempre havia um momento em que Jesus estava com os seus discípulos, ou quem quer que estivesse o acompanhando, ele estava com muita veemência e precisão ensinando a todos. Os ensinamentos de Jesus era o que justamente faria com que os discípulos, ao colocar em prática, se tornaria cada vez mais parecido com ele. Os ensinamentos de Jesus, a cada momento que os discípulos guardassem e colocassem em prática, é o que fazia eles
se aproximar cada vez mais de Jesus. Aonde quer que por eles fosse visto ou falado, era testificado que eram discípulos de Jesus. O texto que ora acabamos de fazer menção, Jesus está celebrando a última Páscoa. Jesus, ele está num momento de ceia com os seus discípulos. Era o último momento que Jesus estava com eles, celebrando ali a ceia, a Páscoa. E naquele mesmo instante, Jesus, ele decide ensinar aos seus discípulos, e mais precisamente a um discípulo chamado Pedro. Há quem olhe para Pedro e apenas lembre do momento em que ele negou a Cristo. Há quem olhe para Pedro e apenas lembre do momento em que ele começou a naufragar e logo enche a boca para dizer que afundou porque não estava olhando para Jesus. Porque temos a tendência de mencionar a respeito de alguém, não muitas vezes pelas virtudes, mas pelas falhas. Não muitas vezes pelo seu êxito ou pela sua chamada, mas pelos seus deslizes e fracassos, pelos seus erros. Estamos muito fadados a apontar do que abraçar. Estamos muito mais focados em destruir do que edificar. Estamos muito mais focados em liberar uma palavra pesada do que uma palavra branda. Estamos muito mais propícios a ferir do que sarar. Mas Pedro, mesmo em meio aos seus deslizes e fracassos, foi um dos discípulos que mais, de maneira ousada, estava disposto a conhecer a Cristo. Foi o único discípulo que, de maneira mais corajosa, estava disposto a viver as experiências que Jesus poderia proporcionar. Lembramos muito quando ele afundou, mas no barco, quando estava na tempestade, que alguém se aproxima andando por cima das águas, um dos discípulos testifica, é o Senhor. Apenas Pedro diz o seguinte, aliás, Jesus, ele se manifesta e diz, sou eu, não tem mais. Pedro é o único que abre a boca e diz, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Corajosamente ele se dispõe ao encontro de Jesus por cima das águas. E por um momento ele andou, ele viveu experiências. Fica muito fácil dizer que Pedro negou Jesus, mas ele estava disposto a demonstrar a sua devoção, o seu serviço e o seu amor ao Senhor. Jesus pergunta a Pedro 3 vezes se ele o amava. E Jesus sabia que Pedro amava. Mas mesmo amando, estamos sujeitos ainda a falhar e a deslizar. Chegou um momento em que Jesus, ele disse o seguinte, olha, depois da ceia ele diz o seguinte, ainda esta noite, vós vos escandalizei, vamos se escandalizar, aliás, porque escrito está, ferireis o pastor e as ovelhas se dispersarão. Pedro é o primeiro a abrir a boca, mesmo sem conhecimento, sem sabedoria, mas ele fala daquilo que está cheio, ele está decidido a servir o Senhor com sinceridade e verdade. Ele, não, Senhor, ainda que alguém se escandalize, eu jamais vou me escandalizar. Ainda que alguém te deixe, eu jamais deixarei. Estou disposto a dar até minha vida pelo Senhor. Ai, Jesus, Pedro, em verdade vos digo, que não cantará o galo enquanto tu me negares 3 vezes. E assim aconteceu. Pedro foi o único que, em meio aos discípulos, o evangelista Rosenildo, que quando Jesus chegou, olha, estão dizendo tanta coisa a meu respeito, e vocês? Acham que eu sou quem? Pedro dá aquele passo cheio do Espírito, vós sois o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz, bem-aventurado sois tu, Simão Bajonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Pedro era o único que estava disposto, que estava de uma certa forma decidido ao servir ao Senhor com amor.
João capítulo 6, Jesus está dando um grande ensinamento a muitos, dizendo que Ele é o pão da vida. Jesus está ensinando a fariseus, a discípulos, e dizendo: olha, o maná que vossos pais comeram no deserto, não é o verdadeiro pão do céu, mas aquele que Deus faz descer do céu, esse é o verdadeiro pão do céu. Porque os vossos pais comeram o maná, mas morreram. Mas o pão que o meu Pai der, o verdadeiro pão do céu, esse é o que dá vida. Aí Jesus diz: eu sou o pão da vida. Ele continua dando os seus ensinamentos, mas chega um momento que muitos dizem: duro é esse discurso, quem poderá seguir? E a Bíblia diz que muitos naquele dia foram embora, desistiram da caminhada. Muitos que ouviram, muitos discípulos, Jesus vira para os 12 especificamente e diz: algum de vocês quer ir? Pedro, ele abre a boca: para onde vamos, Senhor? Só tu tens a palavra de vida eterna. Aleluia. Para onde vamos, Senhor? Por mais duro que seja, é o Senhor quem tem a palavra da vida. Por mais estreito que seja, é o seu caminho que leva ao céu, aleluia. E não há outro. Para onde eu vou? Qualquer caminho que eu pegue é perdição. Qualquer caminho que eu esteja trilhando, por mais prazeroso que seja, é abismo. Não vou a lugar nenhum, Senhor. Quero estar contigo, louvado seja Deus. Então Pedro, por mais que tenha os seus momentos, era o único discípulo que estava disposto a vivenciar as experiências com Jesus, ter mais intimidade e demonstrar o seu amor devocional ao seu Senhor. Quando Jesus ele chega para Pedro e pergunta 3 vezes se ele o amava, não significa dizer que Jesus duvidava do seu amor, da sua devoção, nem tampouco que Pedro não amava. Jesus sabia que Pedro amava. Só que, não sei se você já percebeu, a maioria das vezes quando a gente faz a mesma pergunta mais de uma vez para alguém, mesmo ela respondendo a verdade, chega um momento que ela vai parar, vai refletir para responder novamente. Faz uma reflexão tremenda. Eu vi até um vídeo certa vez, quando num podcast estava 3 mulheres conversando e uma delas pergunta a uma: você é feliz? Ela diz: sou feliz. E pergunta novamente: você é feliz? Ela: sou feliz. Você é feliz? Ela para e já não responde mais. E as lágrimas começam a correr do rosto. Então, quando a gente pergunta mais de uma vez, coloca sempre alguém para refletir, ainda que ela esteja sendo sincera no que está respondendo, mas acaba refletindo. Então Jesus ele pergunta a primeira vez: tu me amas, Pedro, mais do que este? Todos me amam, mas será que o teu amor ainda é maior do que este? Sim, Senhor, eu te amo. Aí Jesus responde: apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas mais do que esse? Amo, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Pedro se entristece, pensando ele que Jesus estava duvidando, mas está botando ele para refletir. Senhor, tu sabes tudo. Ele coloca agora para Jesus: tu conheces tudo, então não adianta eu falar outra coisa, o que eu estou falando é verdade. Tu conheces tudo, sabe tudo, então tu sabes que eu te amo. Aí agora, quando ele está bem quebrantado e refletindo: o Senhor sabe, eu não estou mentindo, eu amo. Aí Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que é que Jesus diz? Tu me ama, Pedro? Amo. Da forma que tu me ama, ama também as minhas ovelhas. O amor que tu tem a mim, Pedro, ama também, demonstra também, pratica também com as minhas ovelhas. E o amor aqui nesse contexto, ele tem 2 pontos. Nós sabemos que o amor tem vários tipos, segundo os estudos, não é? E a gente não vai abordar porque não é estudo bíblico, não é doutrina, não é? Mas nesse contexto o amor, ele tem 2 pontos. As 2 finalidades e significados da origem grega. O primeiro, o amor ágape, que dá a ideia de amor incondicional, que surge da decisão da boa vontade. Eu decido amar. E este é o amor de Deus para comigo e com você, porque nada somos, nada tínhamos, mas Deus escolheu nos amar. Nada merecíamos, mas o amor de Deus que está em Cristo Jesus, aleluia, foi demonstrado por nós.
Então um amor que vem do poder da decisão de sua vontade. Não há uma opção, não há uma condição que atraísse Deus, nem Jesus para nos amar. Ele simplesmente me amou e te amou. Da mesma forma, este amor surge de mim quando eu reconheço que o que Jesus fez por mim foi o amor. Logo, isso me constrange de uma forma que eu passo a amar. A minha decisão que eu tenho de amar a Cristo é refletida no amor que Ele teve por mim primeiro. Aí João escreve a primeira carta, capítulo 4, verso 19. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. O segundo ponto do amor nesse contexto é o amor filho, que dá a ideia de um amor de afeto, amizade, companheirismo, carinho, empatia. Aí Jesus está dizendo, tu me ama, né, Pedro? Eu te amo e tu me ama, amo. Pronto, esse amor tem que ser refletido nos demais. Esse amor tem que ser refletido no teu próximo. Tanto que este amor, quando passa a habitar em nós, o amor ágape, dando a ideia que nós estamos amando ao Senhor, como também poder de decisão, mas de certa forma constrangido pelo amor de Deus derramado por nós. Jesus também declara, porque o amor é algo que não fica só de palavra, não fica só de língua, mas na prática, por obra. Já foi lido nessa noite em Romanos que o amor não deve ser fingido. E Jesus disse em João capítulo 14, verso 15: aquele que me ama, este guarda os meus mandamentos. No verso 21 ainda do capítulo 14, Jesus está dizendo: quem tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E ele também será amado de meu Pai. E nós viremos a ele e faremos nele morada. Deuteronômio capítulo 6, o Senhor dá uma ordem a Israel, versículo de número 4, ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Verso 5, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, todo o teu coração e todo o teu poder. Na versão atual, todo o entendimento, ou com todas as tuas forças. Amar com entendimento. Eu amo ao Senhor pelo que Ele fez por mim, pelo que Ele é e pelo que Ele fez por mim. Louvado seja o nome de Jesus. No entanto, esse amor, ele precisa ser refletido no próximo. Vivemos um tempo em que o amor tem sido falado, tem sido ministrado, mas não tem sido vivido. Vivemos em um tempo em que o amor, sabemos que é a essência do Evangelho, mas ele não tem sido a nutrição do crescimento do povo de Deus, do fortalecimento do povo de Deus. Ah, mas a palavra diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. Esfria lá fora, mas dentro da igreja o amor de Deus, ele é aceso a todo momento. Aleluia. O amor de Deus é o alicerce, é o que o amor ao Senhor é o que nos qualifica para amar ao próximo. Quando Jesus está dizendo a Pedro: apacenta as minhas ovelhas, Pedro, Jesus está dizendo: ama. Jesus sabia o chamado grande que tinha na vida de Pedro e o grande líder que ele seria lá na frente. Porém, isso não é só refletido em quem lidera. Não, é todos nós. Temos a grande missão de, como os amados pelo Senhor, amemos também o nosso irmão. É muito lindo quando eu chego aqui e eu amo esse meu Deus, eu amo o meu Jesus, mas não amo o meu irmão.
Paulo escreve aos Coríntios um texto mais belo sobre o amor. Capítulo 13, a primeira carta, ele começa dizendo: ainda que eu fale a língua dos homens, a dos anjos, se não tiver amor, eu sou como um metal que soa, ou como um sino que tine. Ainda que eu profetize, tenho o dom do conhecimento e de toda a ciência, se não tiver amor, nada adiantaria. Ainda que eu dê a minha fortuna para dar em favor dos pobres, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada adiantaria. O amor é sofredor, o amor é benigno, não é soberbo, não é invejoso, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo crê, tudo espera, tudo sofre, tudo suporta. O amor tudo espera, sofre e suporta. Por que que muitas vezes eu não suporto um erro do meu irmão e uma falha da minha irmã? Cadê o amor que só me faz criticar e apontar? E o Espírito diz: ame mais, abrace mais e aponte menos, incentive mais, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Ajude mais, abrace, ame, tome cuidado com as suas palavras. Você não é melhor que ninguém, aleluia. Jesus te colocou em certas posições, mas tu não manda, as ovelhas são dele. Aleluia. Olha para o irmão que está do teu lado. Você não vai dizer nenhuma palavra dessa vez. Fica firme olhando. Olhe sério, não ria. Olhe com um olhar espiritual. Olhe para o irmão do seu lado. Você não vai precisar dizer nada dessa vez. Eu só quero compartilhar algo com você. Permaneça olhando. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário, pastor, aquele preço que foi pago, cada gota que desceu, que foi paga pela minha vida, foi paga por esta vida que você está olhando agora. Aleluia. Foi o mesmo preço, então você não é melhor do que ninguém. Essa que está do teu lado, esse que está do teu lado, que você olhou agora, foi sarado igual a você. Então não fira, não mate, não enterre. Foi Jesus quem deu vida. O Espírito Santo brada nessa noite, dizendo ao teu coração: ame mais. Aleluia, as palavras ferem. Provérbios 15:1 vai dizer que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Aleluia. Colossenses capítulo 4, verso 6, o apóstolo Paulo está dizendo: seja as vossas palavras brandas, temperante, com sal, aleluia, não para destruir, mas para edificar. Jesus está voltando, o perfeito está voltando. O amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Havendo línguas, aleluia, vai cessar. Havendo profecia, será aniquilado. Conhecimento desaparecerá. Mas quando vier o que é perfeito, aleluia, aquilo que é em parte será aniquilado. Louvado seja o nome de Jesus. Quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Quando nós éramos menino, fazia as coisas de menino, corria como menino, mas agora somos homens, somos adultos, somos maduros, vemos como um espelho e enigma, mas chegará o tempo que veremos face a face e conheceremos Ele como dele somos conhecidos. Portanto, agora permanecem três coisas: a fé, aleluia, a esperança e o amor.
Aleluias. E a maior dessas três é o amor. Aleluias. Sabe por que é uma dificuldade tão grande da gente se fortalecer mais e crescer mais? Por falta de amor. Foi lido nessa noite: o amor seja não fingido, mas tem muito fingindo. Está apontando alguém? Não, é a palavra que o Espírito Santo me deu, serve para mim também. Aleluia. Tem muitos fingindo amar, mas não ama. O apóstolo João, capítulo 4, na sua primeira carta, ele diz: amados, versículo 7, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aí ele diz: e nisto conhecemos o amor de Deus, que deu seu único filho em favor de nós, enviou o seu unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Aí verso 11 ele diz: amados, se Deus assim nos amou, nós devemos amar-nos uns aos outros. Aí agora vem o mais pesado, o evangelista. Versículo 11 ele diz: ninguém viu a Deus. E ninguém viu a Deus. Nós dizemos que o vemos pela fé, pelos sinais, prodígios e maravilhas, pela sua voz. Romanos capítulo 1, verso 20 está dizendo que o que de Deus pode se conhecer, se vê claramente nas coisas já criadas, como o seu poder e a sua grandeza. Mas nitidamente ninguém viu a Deus. Mas ele diz: ninguém viu a Deus. Mas se nós, aleluia, amarmos uns aos outros, aleluia, Deus está em nós e no meio de nós. A igreja e o povo de Deus, quando passa a se amar de verdade, quem está lá fora vê Deus nesta casa, vê Deus nesse povo. Mas estão vendo ultimamente só separação, divisão, discussão. Tem gente que sem sabedoria leva de dentro da igreja para fora, para alguém que não conhece a Cristo. Muitas vezes se resolver dentro da casa também não se resolve, e fica, sai uma coisa ali, sai outra aqui, sai outra ali, e de repente está todo mundo com o coração inchado um do outro. Cadê o amor? Será que Deus tem se agradado? Não, com certeza não. Ninguém viu a Deus, mas se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós, aleluia, e em nós é perfeito o seu amor. Aí o verso 20 ele ainda diz: se alguém diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Quem não ama seu irmão, o seu irmão, o qual viu, como vai amar a Deus que não viu? Aí verso 21, para fechar esse capítulo 4 de 1 João: e temos dele este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Aleluia. O amor é a essência de tudo. O amor ajuda, o amor levanta, o amor perdoa, o amor não mata, o amor não destrói, o amor é misericordioso. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus chegou e disse ao discípulo, João capítulo 13, verso 35, eu já vou finalizar. Ele diz o seguinte: olha, tem uma forma de todo mundo conhecer que vocês são meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Seremos conhecidos lá fora como povo de Deus. Irmãos, entenda uma coisa: esse que está sentado do seu lado e essa que está sentada do seu lado é seu irmão, a sua irmã em Cristo. Isso aqui é uma família. Segundo Efésios capítulo 12, verso 19, parte B, está escrito que nós somos da família de Deus.
Aí muitas vezes a gente amar, ser misericordioso, com um deslize, com um erro, com uma falha, a gente chega matando, a gente chega com a palavra que são verdadeiras flechas. Alguém errou, a gente destrói, não dá mais oportunidade. Quem é você? É juiz? Somos falhos. João vai dizer capítulo 1, que Jesus é luz, e quem está nele não há treva nenhumas. Mas ele vai dizer o seguinte: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos paz uns com os outros, aleluia. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, ou de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecados, somos mentirosos. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. Aí capítulo 2 ele começa: digo isso, filhinhos, para que vocês não pequem. Isso não significa dizer que vocês devem viver pecando. E eu digo isso para que vocês não pequem. Mas se pecar, a gente sabe que Jesus é juiz. Ele disse: a mim foi dado todo juízo. Mas no tempo presente, Jesus não atua como juiz, e sim como alguém que defende, que entende, que está disposto a ir até o fim para te salvar. E olha como ele opera agora. Não é como juiz, embora foi dado a ele todo juízo. Aí João diz: digo isso para que vocês não pequem. Mas se pecar, oh glória, tens um advogado para com o Pai. Quem é esse? Jesus Cristo justo. Quem é tu para condenar alguém? Quem é tu para sentenciar alguém? Prega a palavra, ensina a palavra, mas de maneira branda, que ela não pertence a você, pertence a Cristo. Edifica e não destrói. Aleluia. Jesus te colocou onde te colocou para tu somar, não foi para separar, não foi para destruir. Aleluia. A união tem que ser feita com amor, não é só de mão dadas. Porque mão dada tem muita gente pegando a mão do outro, mas doido para soltar. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei se você está gostando, não me importa. É Jesus quem está falando, e Ele está dizendo: ame mais. Eu quero amor, aleluia. Ame mais. Amor, 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 amor. Quem pagou o preço fui eu. Ninguém chegou aqui de paraquedas, foi Jesus quem pagou o preço. Aleluia. Ninguém chegou aqui por mérito, foi Jesus quem pagou o preço. Aí tem gente que acha que pode selecionar: fulano não presta, fulano não presta. Aí Jesus diz assim: eu escolhi ele, escolhi ela também. Aleluia. Até tu não fosse tu que me escolheu, foi eu que escolhi. Então fecha a boca e entende que tu está na mesma posição de todo mundo. Aleluia. Oh glória. Aleluia. 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 Mas amor, ame mais. Ame mais, porque o perfeito está chegando. Aleluia. Aleluia, aleluia. Ame mais o seu irmão. Aleluia. Ame mais a sua irmã. Aleluia. Oh glória a Deus. Ajude, socorra, dê as mãos, levante, abrace, ensine com modéstia, com pudor, com temperança. Repreenda se for preciso, mas de maneira branda. Se assim a você for confiar dessa autoridade. Mas entenda, essa vida não pertence a você. O mesmo valor que foi pago por ela, foi pago também por você. O sangue que foi derramado pela tua vida, foi derramado por ela também. Aleluia. Oh glória a Deus. Aleluia. Se tem uma marca que deve seguir o povo de Deus, pastor, é o amor. Se tem algo que tem que seguir o povo de Deus, é o amor.
Essa essência tem que exalar, aleluia. Se a gente exala o bom cheiro de Cristo, não é o cheiro de santidade, como alguém que já tem 2 asas atrás das costas e uma auréola em cima da cabeça, não. É o amor, aleluia. É a união, aleluia. Todos que criam estavam juntos e tinha tudo em comum, o mesmo sentimento, a mesma alegria, aleluia, o mesmo afeto, não havia diferença. Se um dia eu sentasse perto do evangelista Rosenildo, estou na bênção, vou dar glória. No dia que eu sentar perto do diácono Paulo, a minha alegria é a mesma, aleluia. Eu não tenho que escolher com quem eu vou sentar, aonde vou sentar, não, aleluia. Não escolho a quem eu vou dar a paz do Senhor. É tudo um povo só, aleluia. Comprado por um bom preço, aleluia. Aleluia. É por isso, vou finalizar agora, pastor. É por isso que a Bíblia diz que a cruz de Cristo nos constrange. O amor de Cristo vai além da nossa compreensão. Porque quando a gente olha para a postura de Jesus, de acordo com o seu amor, a gente vê quanto está tão longe de ser como Ele é. Mas isso não quer dizer que não nos esforcemos. Vai doer algumas vezes, vai. Mesmo sem querer, vai ferir algumas vezes, vai. Mas o amor, da forma que tudo crê, tudo espera, tudo também suporta. Levai as cargas uns dos outros, e cumprireis a vontade de Cristo. Aleluia. Aqui é um só corpo, com vários membros. Eu preciso de você, você precisa de mim. Somos um em Cristo Jesus. E quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Louvado seja o nome de Jesus. Que a igreja guarde essa palavra nessa noite. Lembre, aquele que guarda a minha palavra é o que me ama. E este é o mandamento que temos dele, que assim como amamos a Deus, amemos também o nosso irmão. Tu ama a Cristo? Responda para você mesmo. Olhe só mais uma vez para o teu irmão do teu lado e segura mais uma vez. Se você quiser, se não quiser, você que sabe. Mas olhe para alguém do seu lado. Eu vou fazer uma pergunta e você responde para você mesmo. Você ama Jesus? Você ama a Deus? Provavelmente você já deve ter respondido. Se sim, ame também esse irmão que você está olhando para ele agora. Aleluia. Mas amor é o que Jesus pede do seu povo. Aleluia. Se for para esfriar, que esfrie lá fora. Aqui dentro o amor tem que estar aceso. Aleluia. Aqui dentro o amor tem que estar forte. Aleluia. Aqui dentro a chama ardente do amor tem que manter-se acesa. Aleluia. Porque Deus não esperou você ficar perfeitinho nem perfeitinha para te amar, não, viu? Está escrito que Deus prova o seu amor em que deu o seu único filho, vós sendo ainda pecadores. Deus te amou, tu todo troncho, toda troncha, todo desmantelado, Deus já te amava. Oh, glória a Deus. Não esperou tu ficar bonzinho, bonitinho e tal para te amar, não. Ele te amou da forma que você era. Aleluia. E por causa do amor dele, você é o que é hoje. Então não se soberbece, teme, porque o amor não se soberbece. Aleluia. Só ame. Que Deus em Cristo continue nos ajudando, nos abençoando. Nós louvamos a Deus por esta palavra que Ele falou ao meu, ao teu, ao nosso coração nessa noite. Aleluia. Que Deus nos ajude e que Deus continue nos abençoando, pastor.